Olá, turma, bom dia. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos fazer a leitura e identificação de um gênero novo. Qual é esse gênero? Fatura. A data de hoje são 24 de agosto. Porém, nas atividades de vocês, aí a data da atividade tá diferente. Por quê? Porque essa atividade era para a gente ter feito na semana passada, do dia 17, tá? Que foi a referente do dia que a gente estava fazendo, que a gente parou para fazer que nós paramos para fazer o projeto, tá? Então, é anterior ao dia 17, ok? Mas vamos lá, iniciar. Então, nós temos aqui tem uma imagem da segunda via de uma fatura. Por que segunda via? Bem aqui a gente já consegue identificar. A primeira via é aquela que fica lá na casa, que eles entregam nas casas. E a segunda via é aquela que a gente acessa na internet. Perdeu a primeira conta, acessa a segunda via pela internet. E aí hoje nós vamos aprender alguns conceitos sobre o que é uma fatura. Uma fatura é um documento que detalha a transação comercial associada a um serviço prestado. Nesse caso, é o serviço de água, que é uma fatura de água, que chega até a sua casa. Ele vai detalhar, ó, observe que aqui, ó, tem um detalhamento de todos os meses, bem direitinho, de como é essa conta esse serviço de água que chega na sua casa. Mas para que serve uma fatura, gente? A emissão das faturas são importantes porque para deixar bem claro para a empresa e para o cliente quais são os serviços contratados. Nesse caso, é a água, que foi o serviço que foi contratado. A fatura de um serviço é um elemento de gestão importante em dois aspectos. Nós temos que ver dois aspectos, que são quais? Para contratada, que é o fornecedor, que é quem? A empresa contratada é o fornecedor e é a empresa. Nós podemos encontrar nesses três nomes: contratada, fornecedor ou empresa. E o que vai ter lá sobre essa contratada, esse fornecedor, essa empresa? Vai ter todos os elementos, vai estar discriminado, vai estar lá escrito, vai estar registrado todo o serviço prestado, permitindo melhorar o controle dessas contas que a empresa vai receber, que o fornecedor vai receber. Nesse caso, o fornecedor é aqui, ó, a Cagense. Cagense é o fornecedor, é a empresa que está fornecendo a água, certo? Nós conseguimos identificar aqui em cima e também aqui embaixo, tá bom? O que nós temos que... o outro aspecto que é importante a gente olhar é para o contratante. Quem é esse contratante? O consumidor. Quem é o consumidor? O consumidor é o cliente, tá? Contratada, fornecedor é a empresa. Contratante, consumidor é o cliente. O contratante é quem contrata. Então, o consumidor, esse cliente, por que é importante ele receber essa fatura em casa? Quando ele recebe essa fatura, ele vai observar qual é o valor dessa fatura, o que foi cobrado, se realmente foi o que ele utilizou, e ele vai poder fazer essa gestão de contas, ele vai poder fazer uma anotação se ele está gastando demais ou o que ele tem que pagar naquele mês, certo? E aí, é bem aqui, ó, total a pagar, que a gente encontra o valor desta conta. E aqui, ó, o vencimento dessa conta. E bem aqui é o mês que foi
avaliado este valor, o mês de uso, tá bom? Vamos seguir adiante. Então, quais são os dados que deve conter em uma fatura? Tem que conter os dados da prestadora do serviço, da contratada, que é a da empresa, né, do fornecedor ou da empresa. E quais são esses dados? Tem que ter a razão social, que nós encontramos bem aqui em cima, né, como eu falei para vocês, que nesse caso aqui é a CAGENSE. Tem que ter o CNPJ ou o CPF. O CNPJ é um número que para nós é um número de registro da empresa, tá? Tem que ter um endereço dessa empresa, o telefone dessa empresa, ok? E tudo isso aí vai estar bem aí onde eu circulei, tá? Ou também aqui embaixo, tá? E o e-mail dessa empresa, ok? E também tem que ter do contratante, do consumidor, do cliente. Não pode ter só os dados da empresa, também tem que ter os dados do cliente. Quais são esses dados? As informações sobre os serviços que a empresa prestou, que são: qual é o serviço que foi prestado, que nesse caso é aqui, ó, a água e o esgoto, tá? A data de aceite do serviço é o quê? A data, o período que foi feito aquela cobrança, que nem eu falei. Esse aqui, ó, foi do mês de outubro. O início do serviço, quando começou e quando termina, que aí vai estar aqui discriminado. Quando começou, quanto foi usado. Nós vamos já ver. E por último, quais as quantidades de serviço que vão ser prestadas, se é em horas, em números de consultores, se é dias trabalhados ou o número de projeto. Isso aí a gente vai já entender. Vamos seguir? Aqui, ó. Nós iniciamos com esse primeiro quadradinho aqui. Vamos observar aí. Dados do cliente: Joaquim José da Silva Xavier, rua sem nome, número 22.222, bairro Tiradentes, Fortaleza, CEP e o código. Aí, que dados são esses? São as informações sobre o titular, sobre o consumidor da conta e o endereço do imóvel. O imóvel é o endereço da casa dele, tá? Então, sempre aí nessa parte da frente, em cima, sempre em cima, dependendo da conta, vai estar em outros locais. Pode ser que fique mais aqui em cima, aqui assim, mas sempre tem lá dados do cliente, tá? E aí você vai ter que observar se é do consumidor ou se é do fornecedor, se é do cliente ou da empresa. Nesse caso é do cliente, o consumidor, o contratante, ok? Nós também vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar as informações sobre a leitura realizada no hidrômetro e os períodos de medição. O que é o hidrômetro? É o registro, quando você vai ligar a sua água, não aparece um negocinho que fica rodando lá cheio de número, aquilo lá é o hidrômetro, tá bom? E aí, quais são as informações? Ó, informações sobre a medição. Qual é o serviço? A água. O número do medidor. Cada casa tem um número de medidor específico, para não ter erro na hora de emitir a sua fatura. Aí tem aqui, ó, a leitura anterior do mês anterior foi 6. A leitura atual foi 12. Então, de 6 até chegar ao 12 foi utilizado 6, né? E aí a medida
semestral, fazendo uma divisão, né? E aí o semestral vai dar 9. Mas a leitura do mês foi 6, porque eles vão subtrair a do mês atual com a do anterior. Subtrai. A do atual deu 12 e a anterior deu 6. 12 menos 6, 6. E aí é o que é o consumo do mês atual, ok? Aí tem aqui, ó, as datas de leitura. A data atual foi dia 22 de outubro de 2019. Do mês passado foi feita a leitura dia 21/9 de 2019. O dia que foi feita essa leitura, que foi emitida para a casa do consumidor, foi dia 13. E a próxima leitura vai ser dia 22/11. Observa aí, sempre nas faturas vai ter a do mês anterior, a do mês atual e da mês posterior, da próxima. Eles sempre avisam quando vai ser a próxima leitura, ok? E aí, isso aqui é sobre a questão do lacre, né? De água e do esgoto. O númerozinho que vai estar marcando lá no seu medidor, ok? A próxima informação é essa daí, que é o quê? Essa daí é a classificação da sua casa, do seu imóvel. Se é residencial, é o número 1. Se fosse comercial, ia estar aqui 2. Se fosse uma indústria, estaria 3. Se fosse público, que é a escola é pública, seria 4, tá? Aí, para saber, por exemplo, ter uma média. Se ele não consegue entrar na sua casa para observar o seu medidor, ele vai fazer uma média a partir da sua categoria da sua residência, do seu imóvel. Se é residência, que é uma casa, se é um comércio, se é uma indústria ou se é um espaço público, tá bom? E por último, aqui nesse espaço, é o que? As informações sobre a quantidade de água. Aqui, ó, números de amostras de água. Ó, esse aqui é do mês 8, tá? Ó, do mês 8. Quantidade de cloro que tinha na água. A turbidez, a cor da água. O que tinha mais nessa água. Vai estar tudo informando aqui, ó, em cada um deles, tá? E aí, isso aí são informações que para algumas pessoas são interessantes, mas tem outras pessoas que nem olham essas informações, tá? Vamos continuar a leitura da nossa fatura. E aí, você pode pegar aí a sua fatura de água para ir observando se tem esses dados também, tá? Que é muito importante. Esse número de inscrição aqui, ó, que número é esse? É o número da casa. Cada casa tem uma numeração. Da mesma forma que o medidor tem um número, cada cliente tem um número de inscrição para poder chegar a água. Se a sua casa não é inscrita, então não vai chegar a água da Saerb aí na sua casa. Aqui é Saerb, né? Lá no Ceará é a Cagese, ok? Dando sequência aí, as descrições dos serviços. Ó, aqui nós conseguimos verificar o histórico do consumo da água ou do esgoto. No caso, esse aqui, ó, tanto da água quanto do esgoto. Você vai ver quanto você vai pagar em cada um deles. De água aqui, ó, tá sendo cobrado R$ 28,30. De esgoto tá sendo cobrado R$ 22,54. E aí também tem outras taxas, por exemplo, normalmente nas contas de energia tem iluminação pública, doação, tem essas coisas, outras tarifas que vão atraso, juros, multas.
se você atrasou. Vai tudo aparecer nesse espacinho aqui, tá bom? E aqui, ó, é o histórico e o volume de água utilizado, de água e de esgoto utilizado nos meses, ó. Temos aqui, ó, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, até setembro. No caso, os últimos 12 meses. Sempre vai estar mostrando lá na sua fatura, os últimos 12 meses, o que você usou tanto de água como de esgoto, ó. Em outubro, foi um volume de 10 metros cúbicos de água. Já em setembro de 2019, foi 20. O mês que foi menor consumo foi aqui, ó, em maio de 2019. E aí vai. Consumo de água, né, o volume em metros cúbicos, ok? E da mesma forma, o esgoto. Aqui, ó, de esgoto, o mês que foi o maior consumo também foi setembro de 2019. O mês de menores consumos foi, ó, fevereiro, abril, maio e junho, que foi 4 metros cúbicos do esgoto que foi utilizado, tá? O que mais a gente consegue observar? Nós temos aí as informações sobre os tributos, né? E os valores do serviço, o mês da fatura, a data de vencimento e o valor a pagar. Aqui, ó, PIS, 48 centavos. Esses confins aqui são tributos que a gente tem que pagar para o Estado, 2,43. Aí, ó, subsídios, descrição. O valor do serviço total, ó, deu R$ 73,00. Aí, subsídio, creio que é um desconto, né? Porque 73,98 menos 23, 7 menos 2 dá 5. Então, o serviço deu R$ 73,98. Só que ele tem um subsídio, um desconto de R$ 23,04. E o valor total a pagar, R$ 50,94. Então, nessa parte é importante a gente observar o quê? Qual é o valor do serviço, se tem desconto e o valor total. Se você quiser fazer o cálculo aí em casa direitinho, só para confirmar, vocês podem ver direitinho. R$ 73,98 menos o subsídio de R$ 23,04 vai dar o valor total de R$ 50,94. E aí a gente vai ter aqui, ó, o mês de referência dessa fatura. Esse consumo lá foi 6, né? A gente viu lá em cima. Esses 6 metros cúbicos de água, ele utilizou no mês de outubro de 2019. E ele vai pagar que mês? Mês 11, dia 11/11 de 2019. Ele usa o mês e vai pagar no mês posterior, ok? E aqui o valor que ele vai pagar, certo? Ainda não acabou. Nós também conseguimos observar o quê? As informações ao cliente, que são o quê? Nesse espaço aí dessas informações ao cliente, sobre metas de consumo, se ele tem algum débito e algumas outras informações. Nesse caso aqui, a informação ao cliente é o quê? Média de consumo de outubro de 2014 até setembro de 2015 foi 7 metros cúbicos. E a meta desse cliente era 10 metros cúbicos. Então, ele ainda tem um saldo de 3 metros cúbicos por mês, que ele está utilizando sempre 3 metros cúbicos a menos por mês, ok? Aí, ó, constatamos um débito de R$ 196,43. Lá eles estão vendo que tem esse débito. Só que aí, por exemplo, a pessoa pagou numa sexta-feira à tarde e talvez a conta foi emitida numa segunda-feira e ainda não tenha dado baixa. Aí segue o resto do aviso, ó. Caso pago, desconsiderar o relatório de qualidade da água, veja no site. E aí ele diz qual é o site para o cliente pesquisar. E aí também tem
E esse aí tá em azul, as informações. Os avisos e notificações sobre as contas, o que está pendente, o que falta ele pagar, os débitos, fica em vermelho. E aí, esse aí é um aviso de corte, ó. Consta em nossos registros o débito até o mês 9 de 2019, valor de R$60. A gente viu aqui em cima 196. Então, não é só uma conta, né? 196 é o débito total. Só que do mês 9 tem essa de R$60,52 referente aos serviços prestados. Caso o débito não seja regularizado, o serviço de fornecimento de água será cortado a partir de 30 dias ao receber essa notificação, né? E aí, se você já tiver pago, desconsidere. Só que aí, assim, no dia que o rapaz passa deixando a conta, ele faz a anotação dele, que deixou a notificação no dia tal. E aí, se o cliente não pagar com 30 dias depois, ele vai ficar sem receber a água na casa dele, ok? Nós também conseguimos observar o que é aqui embaixo. O vencimento da conta, né? Os dados do cliente, a inscrição, que é aquele número que cada cliente possui o seu, o vencimento, que esse é dia 11/11. Nós conseguimos identificar o mês da referência de consumo, ele consumiu no mês de outubro e vai pagar no mês de novembro. O valor da fatura, que ficou com os descontos lá que ele tinha, ficou R$50,94. Nós também temos aí o que é muito importante para esse pagamento acontecer, que é o número do código de barras e o código de barras. O código de barras é o quê? Esses tracinhos aqui que a gente vai levar lá para passar, para pagar. Caso o código de barras esteja com obstrução, né, amassou, rasgou, vai ter que digitar o número do código de barras. Cada código de barra, ele pode parecer igual ao outro, mas cada código de barras, ele é diferente dos outros. E os números também do código de barras são diferentes, porque cada código é um específico para cada uma pessoa, tá bom? Aí agora, o que vocês vão fazer? Vocês receberam e resolver essas 7 questõezinhas aí, tá bom? Então, até a correção. Resolvam com atenção, tá bom?